Olá, amigos. Boa noite. Espero que eu esteja conseguindo fazer a transmissão. Nós atrasamos um pouquinho aí pelas dificuldades com essas questões de adaptação com live. Então, nós estamos hoje à noite junto à Casa Espírita, Sociedade Espírita Cristã, Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. Meu nome é Rafaela, também sou trabalhadora da doutrina espírita e nós estaremos hoje falando de um tema muito importante que as pessoas sempre questionam, sempre nos perguntam a respeito dos anjos e dos demônios. Nós sabemos que na concepção tradicional da igreja, as explicações que nos dão é que os anjos e os demônios seriam seres à parte da criação. Seriam seres que já haviam sido criados como perfeitos, não teriam passado por todo esse caminho evolutivo e que Deus os criou assim. Primeiramente, é importante nós sabermos a origem da palavra demônio. E pesquisando, eu descobri que ela tem uma origem grega. Ela vem do latim, ela tem uma origem grega. E uma das pessoas que falava o termo era Sócrates, só que não demônio, daimon. E daimon tinha o sentido de bom gênio, que eles entendiam como espíritos de homens que já haviam falecido, que já haviam morrido. No caso Sócrates, todos nós sabemos que ele é um precursor da doutrina espírita e também do cristianismo. Ele sempre falava, narrava que ele possuía um bom gênio, que ele assim chamava de daimon, que o inspirava, que o trazia essas ideias que chegaram na época a serem revolucionárias. Mas com o passar do tempo, com as criações das outras culturas, as demais tradições, as demais religiões, especialmente o judaísmo, passou-se a utilizar a palavra no sentido não mais de um bom gênio ou de um espírito, mas sim com o sentido de demônio, como um espírito mau, assim criado por Deus, nosso Criador, e que está eternamente vinculado à maldade. Ou seja, um espírito que vive em regiões infernais e que é o responsável por toda a maldade da humanidade. Ao mesmo tempo, também, nós vemos que, pela igreja tradicional, a ideia de anjo também vem dessa forma, um ser já criado por Deus de forma perfeita, que não passou pelas linhas, pelos degraus evolutivos, que não teria vindo de um espírito humano, que já foi criado assim e é um ser bom e que até mesmo sempre aparecem com asas, com auréolas. E os demônios seriam esses seres que, embora criados como anjos, teriam de alguma forma desobedecido a ordem divina e resolvido virem habitar a terra para fazerem a maldade. Aí vem aquele credo dos anjos decaídos. Contudo, com a doutrina espírita, embora seja uma doutrina cristã, o espiritismo não é adepto dessas ideias de algumas religiões cristãs, como o catolicismo, o islamismo também tem essa ideia do demônio, da palavra do diabo, do satã, que seria uma entidade própria, específica, personificada num ser responsável por toda a maldade. O Espiritismo nos traz, através das obras do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, várias explicações sobre essas culturas dos anjos e dos demônios. Primeiramente, é importante nós precisarmos que todos nós somos espíritos e estamos também sempre nas linhas da evolução e do progresso.
que é uma lei moral e universal trazida por Deus. E essa lei do progresso impõe que todos nós estejamos progredindo. Tudo bem que às vezes nós nos atrasamos, às vezes nós nos demoramos, erramos de caminho, praticamos o mal, nos desvirtuamos, acabamos, ao invés de intensificar o que nós temos de bom, as nossas virtudes, nós acabamos intensificando o que tem de mal em nós e nós acabamos nos atrasando nessa estrada evolutiva. Mas a gênese de Kardec ela é muito clara, tudo evolui. Até mesmo o cristal evolui. Então, nós passamos por todo um processo evolutivo. Desde o mineral, as bactérias também passam por esse processo, os vírus, as bactérias, os vegetais, os animais e, por sua vez, também o espírito humano. E todos nós somos criados da mesma forma. Nós somos criados simples e ignorantes. Se fosse diferente, como essas outras crenças da igreja tradicional, Deus teria efetuado criações de seres à parte, já privilegiados com a perfeição, com a bondade absoluta, sem terem passado pelo exercício da dor, do sofrimento, da alegria, da felicidade, sem ter passado pela experiência. Mas nós sabemos que toda preferência é um privilégio e todo privilégio é uma injustiça. Portanto, não é assim que Deus age. Deus, sendo um ser soberanamente justo e bom, não teria por que ele ter criado seres à parte da criação, supostamente anjos já perfeitos e que não tenham passado pelas experiências que nos vêm como impositivos, nós estarmos passando tantas provas e expiações. Os anjos são, portanto, seres que com o passar do tempo, no exercício da bondade, do esforço próprio, da reforma íntima, atingiram esses degraus evolutivos, já saindo dessa esfera da humanidade para uma esfera mais angelical, para um degrau a mais no mundo evolutivo criado por Deus. Fica muito claro isso também na questão do Livro dos Espíritos, número 100, em que Allan Kardec traz a escala espírita. Claro que essa classificação que ele faz não é uma classificação categórica, ela é uma classificação exemplificativa. Ele mesmo explica isso durante a redação, colocando que esses degraus que nós vamos passando, essas ordens espirituais que nós vamos adquirindo, elas variam muito e elas também são muito tênues, a linha da diferença entre uma e outra. Então ele coloca lá que nós teríamos 3 ordens. Os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, onde ele traz várias subclassificações, que são os espíritos ainda apegados à maldade, aos vícios, em que a matéria ainda sobrepõe-se sobre o espírito, que é o nosso caso aqui na Terra, em que nós vemos muito mais maldade do que bondade e que as pessoas ainda vivem muito mais para o mundo, muito mais para a matéria do que para o espírito. Já tem uma segunda ordem, que eles chamam da ordem dos espíritos bons. Aí tem os espíritos de sabedoria, espíritos benevolentes, que são espíritos bondosos, que já não estão mais tão apegados à maldade, que já estão nesse processo superior da reforma íntima e que têm como vontade única fazer o bem, mas ainda não são espíritos puros. E depois nós temos os espíritos de primeira ordem, que aí estariam os espíritos puros, e dentro dessa classificação nós poderíamos enumerar então
os anjos, ou outros termos como as pessoas conhecem, os arcanjos, os querubins, estariam nessa ordem para nós, dentro da doutrina espírita, dos espíritos puros. O que são os espíritos puros? São os espíritos que já atingiram a perfeição possível. Porque claro que aquela perfeição absoluta, somente Deus, nosso Pai, atingiu. Nós podemos atingir uma perfeição não absoluta, mas possível. E essa perfeição faz com que nós, quando nós chegarmos a esse grau, nós não sejamos mais espíritos capazes de estarmos errando, de retroagir, de cair na maldade. Allan Kardec coloca como espíritos já infalíveis. Por que infalíveis? Porque eles já conhecem o bem, eles já praticam o bem, o primeiro pensamento e único deles é o bem, eles já desenvolveram várias virtudes que nós ainda não desenvolvemos, vários tipos de mediunidade também que nós não desenvolvemos, ou seja, é uma diferença ainda muito gigantesca do nosso atual estado, em que a maioria de nós, a maioria esmagadora, se encontra ainda na terceira ordem. E nesses espíritos puros, Allan Kardec é muito sucinto. Ele explica, sendo espíritos infalíveis ou os anjos que nós conhecemos, e não traz muitas outras classificações. E analisando as outras obras espíritas, nós vamos conhecendo que existem sim outras classificações, mas que possivelmente Allan Kardec e os espíritos responsáveis pela codificação não deixaram isso muito claro, porque nós ainda estamos bem atrasadinhos. Estamos lá na terceira ordem, a nossa preocupação ainda é a matéria, ainda é fazer mal para o próximo, ainda é nos preocuparmos com a vida alheia. Então é muito difícil nós estarmos entendendo o pensamento e a sabedoria desses espíritos puros. Tem muitas obras de Francisco Cândido do Xavier, até a Antologia Mediúnica do Natal, que é contado a história do anjo Gabriel, e ele traz essa denominação de anjo, do anjo Gabriel, que ele, além de fazer o anúncio da vinda de Jesus a Maria, o nascimento de Jesus, que Jesus seria concebido por Maria, ele é o responsável por toda a vinda e encarnação do Mestre Jesus no nosso planeta. Então, ele que fica responsável pelo cuidado do casal, Jesus, Maria e José, pelo nascimento de Jesus, tanto é que toda aquela questão de Jesus nascer numa estrebaria foi programado, porque ele não poderia nascer em nenhuma daquelas pensões. Quem tiver interesse, leia a história, é muito curta e bonita, porque são várias histórias contadas nesse livro, que as pensões estavam lotadas de pessoas que tinham ideias malévolas e poderiam fazer mal tanto a Maria, tanto a José como a Jesus, e quem acabou sendo escolhido para serem os anfitriões do nascimento de Jesus foram justamente os animais, os bezerros, as vacas e os bois, que puderam, com as vibrações, auxiliar, porque ainda não tinham esse vínculo às ideias maléficas e maldades. E foi o anjo Gabriel que fez toda essa programação. Então pensemos a alta envergadura moral dessa entidade, para que ele fosse o responsável pela encarnação do nosso Messias. Também, claro que isso fica para uma próxima situação, é um assunto ainda muito mais complexo. Nós vemos que no início do livro A Caminho da Luz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, há bem no início, no prefácio, contando que há missionários, mensageiros, verdadeiros ministros de Deus e executores de suas obras, e que no caso são os Elohims, e que nós conhecemos que foi Jesus Cristo. Então,
tem muitos outros espíritos que são Cristos, que conseguem também atingir esse grau de perfeição. Dentro dessa ordem de espíritos puros, tem esses espíritos, os anjos, como nós falamos, e ainda os Cristos, que são verdadeiros Messias e que eles só reencarnam para missões. Só reencarnam em casos de missões, de tarefas especiais, como nós vemos aí que aconteceu com Jesus, que é o governador do nosso planeta. E como que fica essa ideia já dos demônios? Será que existe um ser todo personificado para a maldade, como nos é às vezes explicado nessas concepções cristãs mais tradicionais? Será que existe um ser decaído, aquela ideia que vem na Gênesis das Sagradas Escrituras falando sobre os anjos caídos? O que são os anjos caídos? Na verdade, aí nós teríamos que remeter à história de Adão e Eva e contarmos também sobre o livro A Caminho da Luz, sobre a raça adâmica. Mas isso não seria o objeto da nossa fala no dia de hoje. O que nós podemos dizer é que esses espíritos que hoje nós chamamos em tantos cultos, em tantas igrejas, em tantos momentos como demônios, não são senão nós mesmos, os nossos espíritos, que tantas vezes vivemos aqui na Terra, praticamos o mal, erramos na trilha da maldade, do vício, que nós nos apegamos a coisas e desejos materiais, mais aos instintos do que às coisas espirituais e transcendentais. E tudo isso faz com que nós estejamos nos atrasando e vivenciando a dor e o sofrimento. E o que acontece com esses espíritos? Eles acabam vivendo, poluam aí regiões inferiores, nós sabemos, estão também entre nós, nos influenciando de acordo com a nossa afinidade. Se nós temos pensamentos bons, intenções boas, nós somos também assim influenciados e orientados por bons espíritos, como se nós temos pensamentos ligados ao homicídio, ao adultério, à maldade, aos vícios, nós também, da mesma forma, somos influenciados por espíritos do mesmo grau. Portanto, não há um ser personificado, uma entidade, como as religiões às vezes colocam como Satã, como o diabo, que seria aquela. Não, Deus não criou um Deus da maldade. Aí seria a ideia de nós estarmos pensando em não mais no monoteísmo, mas em dois deuses. Jamais Deus, que é todo poder, bondade e inteligência suprema, faria um ser distinto e ainda propenso eternamente e unicamente à maldade. Nós muito bem sabemos, pela doutrina espírita, que nos aclara essa discussão, que nós passamos pelos caminhos da ignorância. E nesses caminhos da ignorância, nós praticamos tantas e tantas existências e ainda praticamos, por isso nós estamos na Terra, no planeta que melhor se afiniza conosco, a maldade. E como nós praticamos a maldade, nós tantas vezes somos verdadeiros espíritos malfazejos. Desejamos a maldade, pensamos a maldade, pomos a maldade em prática, prejudicamos o nosso irmão, prejudicamos o nosso companheiro de caminho e também estamos automaticamente nos prejudicando. Portanto, o que existe na doutrina espírita? Os espíritos inferiores que estão na terceira ordem e que nós, infelizmente, ainda fazemos parte. E esses espíritos, como eles também se manifestam, evidente, pela mediunidade, porque a mediunidade é um instituto neutro, as pessoas costumam, muitas crenças, ainda que nós estejamos aqui, respeitamos todas as tradições, e que são tradições seculares, milenares, até podemos dizer, nós sabemos que elas ainda são muito ligadas a essa ideia de ter um ser absoluto e apegado à maldade, o que não é verdade, que são seres ainda inferiores, mas que a maldade é temporária. Quando nós estudamos a respeito da lei moral do progresso e da evolução,
que é uma lei universal, não é uma lei da Terra, é uma lei do universo, assim como a lei do amor é uma lei universal, assim como tudo que Jesus nos ensinou é uma lei universal, não é uma criação de Jesus. Jesus é o tradutor dessa lei para nós, o cristianismo. Nós também sabemos que a maldade, ela é temporária. Vai chegar um momento, que nós já estamos nessa fase de transição, que o nosso mundo não mais conhecerá o mal, que o mal será uma página virada na história da nossa trajetória humana, de espíritos humanos. A maldade, ela tem o seu tempo de início e ela tem o seu tempo de fim. Então, nenhum ser é condenado perpetuamente à maldade. Todos os seres que hoje estão praticando mal, eles vão ser incumbidos, eles vão ser, através de uma corrente maior, de uma influência superior, impelidos a saírem desse estado. E por isso que de tempos em tempos nós passamos por ciclos, os mundos passam também por ciclos evolutivos, e nós vamos evoluindo de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, e depois para um mundo de regeneração, depois para um mundo feliz e assim por diante. Nós temos esse imperativo da evolução. Às vezes nós nos atrasamos, mas a evolução é um imperativo. Então, se nós pensamos naquele espírito, naquele obsessor, naquela situação que nós estamos vivendo de maldade, tenha certeza de uma coisa, que assim como a felicidade que nós vivemos nesse mundo ela é passageira, o mal também é passageiro. E o mal será passageiro tão logo. Claro que ainda nós encontramos muita maldade, nós não sabemos precisar quanto tempo isso vai levar, mas é muito claro em todas as obras, em todas essas manifestações seguras, mediúnicas, todas essas obras já acessíveis por parte da mediunidade, de tantos médiuns de alta envergadura moral e confiança, de obras fidedignas, como de Francisco Cândido Xavier, Sueli Caldas Schubert, Divaldo Pereira Franco, que nós estamos sendo alçados sempre ao progresso. Portanto, se havia ou há espíritos infelizes, eles serão também impelidos ao progresso. Mas eles não podem progredir, estão numa situação ainda de grande reprovação, tendo em vista que ainda pensam muito propensos à maldade, a atividades perversas. Vão reencarnar num mundo primitivo e vão recomeçar a tarefa até que pela dor, pelo sofrimento, pelo conjunto das experiências, eles estejam sendo impelidos absolutamente ao progresso. Outra ideia também que as pessoas têm é que sempre os anjos têm asas, né? Nós já vimos muitas histórias de pessoas, até dos primeiros cristãos, não é? Que contam que viam espíritos com asas, e também aquelas outras pessoas que falam que viram demônios, porque eles usavam chifres, rabo, enfim, pedaços do corpo pareciam como animais. E será que isso é possível? Como que a doutrina espírita tem essa visão? Será que os espíritos realmente têm asas? Os anjos, não é que nós estamos falando? Será que os anjos realmente têm asas? E os ditos demônios, que nós sabemos que na verdade são espíritos imperfeitos na nossa acepção evangélica espírita, será que eles têm chifres? Como que fica toda essa situação? Bem, para isso é preciso nós analisarmos o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, no capítulo 6, na questão 12, é justamente por Allan Kardec feito essa pergunta. Se os espíritos que aparecem com asas têm-nas realmente, ou as asas são apenas uma aparição simbólica? O que os espíritos respondem? Não têm asas. Aparecem dessa maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostra. Portanto, o que acontece? Nós sabemos que nos estudos espíritas, além do espírito e do corpo material, nós temos o perispírito. E o nosso perispírito, ele é mutável, de acordo com a nossa ordem mental.
Portanto, o Espírito, ele se apresenta para nós como ele bem lhe apraz. Se ele quer aparecer como a última encarnação, que ele foi de repente uma mulher, uma camponesa, ele vai se mostrar daquela forma, com aqueles vestes. Já se ele teve uma outra encarnação, que por mais que ele já seja um espírito antigo, milenar, ele acabou desencarnando como criança e precisa aparecer daquela forma, ele pode mutar o seu perispírito e aparentar-se como uma criança. Como também ele pode almejar asas, e realmente nós sabemos pelos contos, pelas histórias, pelas obras, que há aparições que aconteceram com asas. Até eu vou contar uma história do conhecido médium Divaldo Pereira Franco. Então os espíritos podem nos aparecer assim. E lembremos que os espíritos mais evoluídos, os espíritos já, os benfeitores, os nossos mentores espirituais, e claro que também os espíritos puros, eles vibram num grau mais elevado e por sua vez mais leve que o nosso ar. Por isso que às vezes os espíritos inferiores têm dificuldade de ver, de identificar os espíritos mais elevados pelo grau de vibração, pela diferença vibratória. E eles aparecem muitas vezes, os espíritos puros, os espíritos elevados, sempre flutuando. Eles volitam com facilidade, eles se transportam com facilidade. Dependendo do espírito, ele consegue se transportar de um mundo ao outro. Isso fica muito claro no livro Cartas de uma Morta, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito João Maria de Deus, que foi mãe de Chico, que ela se transporta da Terra para Saturno, da Terra para Marte, com a facilidade do pensamento. Então, por isso que muitas vezes esses espíritos aparecem com asas, porque nós identificamos essa facilidade de volitação. Já os espíritos inferiores, eles têm dificuldade de transporte. A região que eles conseguem se transportar é entre nós, no nosso mundo material, e nas regiões inferiores, mais apegadas à crosta terrestre. Por isso que nós temos aquela ideia sempre que os espíritos superiores têm asas, mas eles não têm asas. Ficou muito claro aqui na resposta da questão dada pelos espíritos a Allan Kardec. A diferença é que eles podem assim nos parecer, tendo em vista a nossa cultura, o nosso credo, que faz com que eles apareçam de uma forma que traga maior facilidade o nosso reconhecimento. No livro Semeador de Estrelas, que é um livro maravilhoso, que conta uma parte da história da vida de Divaldo Pereira Franco, escrito por Sueli Caldas Schubert, Divaldo conta que ele foi dar uma palestra, uma conferência na Guatemala, que ele havia sido convidado para fazer essa conferência. Havia 6.000 pessoas esperando. Ali é um dos berços dos astecas, e Divaldo tinha muita dificuldade, porque ele não sabia nem se as pessoas sabiam falar a mesma língua que ele falava, e sabiam que a cultura deles era ligada à cultura de um deus chamado Huracã, que tinha a cabeça de uma águia que era um bicho, uma ave sagrada para aquele povo. E ele estava com muita dificuldade, teve uma chuva muito grande durante a palestra, e já caminhando para o fim, quando ele verifica no fundo do corredor da plateia, dirigia-se assim um espírito com 2 metros de altura, na cabeça uma formosa plumagem, e que aquele espírito, à medida que ele foi se locomovendo, ele foi se transformando numa águia com altas plumas e deixou um raio de luz, e se identificou para ele como o espírito responsável pelo aquele povo, que eles conheciam como Deus Huracã. E aí ele começa a falar para o público do Deus Huracã, que era um espírito imortal, sobre a crença na imortalidade. Aí ele conseguiu fazer toda aquela linha que ele precisava para que ele conseguisse atingir a cultura daquele povo. Então os espíritos se mostram para nós como eles desejam.
E aqueles espíritos também inferiores que nós falamos que parecem monstros, às vezes com patas de animais, cabeças de animais, aí nós sabemos também é a mesma coisa. Também é através da ideoplastia e nós podemos formatar o nosso perispírito de acordo com o nosso desejo mental, assim como para a bondade, com luz, com asas, para que pessoas desse credo assim entendam, tenham esse entendimento que se trata de um espírito superior. Também esses espíritos, para às vezes nos causar medo, nos obsediar, nos assustar, eles podem ter essas características que eles fazem às vezes de uma forma até mesmo assustadora, mas nós lembremos que tudo isso são faculdades do nosso perispírito, que é neutro. Não é? Que nós podemos usar essas faculdades da nossa mediunidade, do nosso perispírito, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esses espíritos, há espíritos que usam para serem identificados dessa forma e outros ainda apegados à maldade, e como ainda só tem essa ideia apegada ainda à matéria, inferioridade, acabam também criando essas criaturas grotescas. Claro que, como eu falei no início, nós temos todo esse processo evolutivo e ninguém de nós vai continuar apegado à maldade ou numa região umbralina, infernal, como se conhece em muitos credos, para sempre, eternamente. Então, essa cultura dos anjos e demônios, nós trazemos aqui algumas conclusões, não é, da doutrina espírita, que nós fizemos uma breve pesquisa, para que nós possamos entender que se tratam de entidades como nós, ou umas que estão como nós ainda bastante apegadas ao mal e outras que já passaram por todas essas linhas do progresso, por todos esses degraus evolutivos e atingiram esse mais alto grau de felicidade, de realização, de sabedoria, que é o nosso destino, que nós somos criados para isso. E há entidades que chegam, por exemplo, como o nosso Messias, que é Jesus, que é um desses Elohims que nós conhecemos aqui na Terra, que é o governador do nosso planeta. E por que eles já existiam antes da nossa Terra? Porque eles já evoluíram e já viveram em outro mundo. Então, eles não foram criados antes, esses anjos, ou mesmo esses demônios que teriam sido anjos desobedientes. Eles são espíritos evoluídos, os anjos, espíritos puros, que passaram por vários degraus como nós e evoluíram em outros mundos. Jesus, por exemplo, é o nosso irmão mais velho e tem bilhões e bilhões de anos. E a nossa evolução, ela é assim, de bilhões de anos. Nós não evoluímos em apenas uma encarnação. Nós evoluímos desde o cristal, como está na Gênese, e vamos passando de reino a reino, até que saímos do reino animal e vamos para o reino hominal. E do reino hominal, um dia nós também estaremos alcançando aí essa purificação e essa fase mais angelical. Claro que levaremos milhões de anos, porque a evolução, isso faz parte. Uns vão levar mais, que vão ser um pouco mais atrasados, um pouco mais retrógrados, vão se demorar um pouco mais no caminho do vício, da dor, do sofrimento, e outros vão seguir mais rápido, aceitando as dificuldades de uma forma mais resignada, por meio do entendimento, da fé cristã, da luta contra as suas próprias imperfeições, porque a grande luta nossa não é contra o mal de fora, não é contra o mal da humanidade, não é contra o mal do nosso vizinho. O maior inimigo está dentro de nós. Já se falava que nós somos, Paulo falava que nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. É a luta contra o inferno, contra a sombra, contra os demônios que existem dentro de nós, que são as nossas más tendências, que são os nossos vícios, os nossos apegos materiais, as nossas ideias equivocadas que prejudicam o próximo, a nossa sempre ideia de praticar a maldade para o outro, prejudicando o homicídio, o adultério, o vício, a falta de honestidade. Tudo isso são questões que nós precisamos trabalhar em nós e nos melhorar. E que nós vamos alcançando voos maiores e nos melhorando. E para finalizar, que não dá para deixar de falar, porque isso
essa questão também está anexa ao tema sobre os anjos da guarda. Os nossos anjos da guarda realmente também nós sabemos que existem, tem toda essa comprovação em toda a obra kardeciana, mas os anjos da guarda não são propriamente esses espíritos tido como anjos, como entidades angelicais que já atingiram todos os graus de perfeição. São espíritos benevolentes, espíritos benfeitores, que às vezes fazem parte da nossa família espiritual, que nós não conhecemos nessa vida, mas nós conhecemos numa outra, e que de repente foram nossa mãe, foram nosso esposo, foram nosso amigo, e hoje estão aí como nossos protetores, nossos orientadores, e como bons mestres estão sempre nos inspirando o caminho no bem. Muito obrigada, espero que eu tenha trazido questões importantes, que eu tenha sido compreendida. Agradeço o carinho e a paciência de todos e desejo muita luz, muita paz, muitas felicidades, muitas alegrias, sempre no bem. Muito obrigada.